Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley Machado. A partir de hoje começamos o estudo do regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Sabemos que estamos na iminência da publicação do edital do concurso do TRE São Paulo. Dentre outras disposições muito importantes, se a gente analisar as diversas disciplinas que são cobradas no concurso, dentre elas uma das importantes é o regimento interno do tribunal. O concurso do TRE São Paulo é extremamente atrativo em razão do tamanho do TRE São Paulo. Estamos falando do maior TRE do Brasil. O TRE São Paulo conduz a eleição mais complexa do Brasil, conduz a eleição do estado de São Paulo e as zonas eleitorais vinculadas ao TRE São Paulo fazem as eleições municipais, o estado mais populoso, o estado com o maior número de candidatos. Então, também a estrutura administrativa do tribunal, o número de servidores, a necessidade de servidores é muito maior. Motivo pelo qual você participará de um dos concursos em que haverá um grande número de nomeações. O TRE São Paulo, na sua estrutura administrativa, tem os seus servidores regidos pela Lei 11.416 de 2006. E nesta lei há a previsão de que a Justiça Federal e o TRE São Paulo integram a Justiça Especializada Federal. A Justiça Federal tem nos seus cargos, na sua estrutura, 3 tipos de cargos públicos. A gente vai ter o cargo de auxiliar e não há mais concursos, não é comum nós termos concurso para auxiliar, então esqueça esse cargo. E temos outros 2 cargos públicos efetivos, que é o cargo de técnico judiciário, área administrativa e analista judiciário. Aí o analista judiciário, o técnico judiciário também pode ter outras especialidades, tem na área de saúde, área de segurança. Então há outras especialidades, mas o cargo mais comum em que há mais nomeações é o técnico judiciário, área administrativa. E temos também o cargo de analista judiciário. Qual é a distinção entre o cargo técnico e analista? Dentre outras, é o requisito para ingresso no cargo. Técnico judiciário é um cargo de nível médio. Analista judiciário é um cargo de nível superior. O cargo de analista judiciário é dividido também em diversas especialidades. Tem a área administrativa, tem a área da contabilidade, tem a área judiciária, que é uma das áreas em que há uma maior nomeação, o maior número de nomeações é para analistas judiciários. A área judiciária é o pessoal que vai atuar na Secretaria Judiciária do Tribunal, vai atuar na assessoria dos membros do tribunal, na assessoria dos juízes eleitorais. Então, o maior número de nomeações no nível superior é para o cargo analista judiciário, área judiciária, cargo em que se exige o curso de bacharel em Direito. Mas temos também lá o cargo de técnico judiciário, área administrativa, curso exigido nível médio. Pois bem, você está se preparando para um dos maiores concursos de 2016 em razão do número de nomeações. Um concurso extremamente atrativo, possivelmente a banca organizadora será a Fundação Carlos Chagas. Inicio os passos com vocês para a análise deste regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Antes disso, quero com vocês entender um pouco sobre o funcionamento e a organização da Justiça Eleitoral. A partir do entendimento do que é Justiça Eleitoral, como que ela se organiza, quais são seus órgãos, nós vamos então mais facilmente compreender o conteúdo do regimento interno. Não quero que você meramente memorize, porque quando você fica decorando, às vezes você esquece, mas se você entender o funcionamento, saber o porquê disso, o porquê daquilo, vai ficar mais fácil até para você responder as questões do seu concurso. Hoje, sou servidor do Tribunal Superior Eleitoral, conheço bastante o regimento do TSE e, em razão de estarmos tratando de um outro tribunal da Justiça Eleitoral,
há uma série de matérias que são uniformes, motivo pelo qual eu consigo, com bastante profundidade, também eu vou tratar com vocês, mostrando os diversos aspectos sobre a jurisprudência desse TRE. Então, com segurança e profundidade, nós vamos analisar o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Não esqueça, neste ano também teremos concurso para o TSE. A comissão de concurso será organizada lá no segundo semestre de 2016 e você, estudando as disciplinas para o concurso do TRE São Paulo, também aproveitará e poderá fazer o concurso do Tribunal Superior Eleitoral. Prepare-se, estamos no início de uma nova jornada e o resultado dessa jornada é a sua aprovação. Pois bem, Justiça Eleitoral. O que é essa justiça? A Justiça Eleitoral é um ramo especializado do Poder Judiciário da União. A Justiça da União divide-se em Justiça Comum Federal, Justiça Especializada Militar e a Justiça Especializada do Trabalho. Finalmente, temos a Justiça Especializada Eleitoral. Há um ramo próprio no Brasil especializado no julgamento das matérias eleitorais. Os litígios eleitorais que surjam são processados e julgados pela Justiça Eleitoral. Essa justiça, além de ter a competência para julgar os litígios eleitorais, também no Brasil é responsável pela administração das eleições, quem organiza o eleitorado, distribui o eleitorado nas sessões eleitorais, define locais de votação, prepara o sistema de votação, apura, totaliza, diploma os eleitos, é a Justiça Eleitoral. Estamos diante de um ramo do Poder Judiciário que possui competências tipicamente administrativas. Nas suas aulas de Direito Constitucional, o professor falou assim para vocês. Pessoal, o Poder Judiciário tem como função típica a função jurisdicional, a função de aplicar, de dizer o direito e aplicar o direito aos casos conflituosos que lhes são apresentados. Como função atípica, o Poder Judiciário administra os seus próprios bens, os seus próprios serviços, contratando empresas, contratando servidores públicos, fazendo concurso, pagando remuneração, e como outra função atípica do Poder Judiciário, ele também legisla quando cria o seu regimento interno. Quando o artigo 96, inciso 1º, a linha A da Constituição, atribui ao tribunal a competência para expedir o seu regimento interno, o Poder Judiciário está exercendo competência atípica legislativa. Mas a função típica do Judiciário é julgar, exercer função jurisdicional. Entretanto, a Justiça Eleitoral possui especificidade em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Isso porque a Justiça Eleitoral, de forma típica, administra os eleitores, administra as eleições. A Justiça Eleitoral não possui apenas competências jurisdicionais, não só julga conflitos, mas também realiza as eleições no Brasil para evitar a interferência maléfica do Poder Executivo na realização das eleições, para evitar vícios, práticas de ilícitos eleitorais pelo Poder Executivo na realização das eleições, pegou-se essa competência de fazer eleições e atribuiu-se à Justiça Eleitoral. Mas essa justiça, quais órgãos compõem a Justiça Eleitoral? A Justiça Eleitoral, segundo o artigo 118 da Constituição, abra aí, por favor, o artigo 118 da Constituição, compõe-se de 4 órgãos. A Justiça Eleitoral integra-se de 4 órgãos. Quais são eles? Nós temos o
Tribunal Superior Eleitoral. Pelo amor de Deus, não é Supremo Tribunal Eleitoral, é Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos os tribunais regionais eleitorais e há no Brasil 27 tribunais regionais eleitorais. Temos ainda os juízes eleitorais e, finalmente, as juntas eleitorais. Lá no quadro, eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona essa organização da Justiça Eleitoral. Acompanhe comigo lá no slide. Pessoal, o TSE representa a instância especial da Justiça Eleitoral. Os TREs representam a segunda instância da Justiça Eleitoral. Isso quer dizer que o TRE São Paulo integra a segunda instância da Justiça Eleitoral. Na primeira instância da Justiça Eleitoral, temos dois órgãos, os juízes eleitorais, as juntas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral exerce a sua função jurisdicional em todo o território nacional. Então, o limite territorial em que o TSE exerce sua função é no país. Os tribunais regionais eleitorais atuam, exercem a sua função jurisdicional em estados e no Distrito Federal. Segundo o artigo 120 da Constituição, haverá um TRE na capital de cada estado e no Distrito Federal. Cada estado possui o seu respectivo TRE, o que quer dizer que o TRE São Paulo exerce a sua função jurisdicional no estado de São Paulo. Os juízes e as juntas eleitorais exercem a sua função jurisdicional na zona. Zona eleitoral é o nome do limite territorial, é o nome do espaço geográfico em que os juízes eleitorais e as juntas eleitorais exercem sua função jurisdicional. O TSE, os TREs e os juízes eleitorais são órgãos permanentes da Justiça Eleitoral. Embora você fique com gracinha falando que o pessoal da Justiça Eleitoral só trabalha em ano eleitoral, é mentira. A Justiça Eleitoral tem existência permanente e exerce a sua função independentemente da realização das eleições. Logo, TSE, TRE, juízes eleitorais possuem existência perene, permanente. Por sua vez, as juntas eleitorais têm existência temporária. Somente são organizadas quando da realização das eleições. Há 60 dias antes da data das eleições, o presidente do TRE nomeia os membros das juntas eleitorais, mas os juízes e as juntas eleitorais estão no primeiro grau de jurisdição. Vimos então que nós temos o TSE como órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, temos os TREs representando a segunda instância da Justiça Eleitoral, finalmente os juízes, juntas eleitorais, no primeiro grau de jurisdição. Mas essa justiça, ela é diferente. Essa Justiça Eleitoral possui singularidades em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário. Por quê? Só a Justiça Eleitoral tem 4 funções. Se a gente pensar nos demais órgãos do Poder Judiciário, a gente normalmente fala que eles têm função jurisdicional, mas a Justiça Eleitoral tem outras funções. Pode-se reconhecer 4 funções atribuídas à Justiça Eleitoral. A primeira função é a função jurisdicional, julgar os litígios eleitorais. Os conflitos que surgirem, que envolverem a aplicação das normas de direito eleitoral, são processados e julgados perante a Justiça Eleitoral. Só para você não errar, Justiça Eleitoral não julga litígios partidários. Os litígios entre partidos
ou entre um filiado e o seu partido político são julgados pela Justiça Comum Estadual. Além dessa função jurisdicional, como eu já adiantei para vocês, a Justiça Eleitoral tem uma função administrativa. Ela administra as eleições, administra os eleitores. Então já é diferente dos outros órgãos do Poder Judiciário que não tem função típica administrativa. Também a Justiça Eleitoral tem uma função consultiva. O que é isso, professor? O Código Eleitoral diz que o TSE e os TREs possuem competência para responder perguntas sobre direito eleitoral. Caso um legitimado tenha uma dúvida sobre como que se deve interpretar uma norma eleitoral em um determinado caso hipotético, tem uma norma, um artigo de uma lei eleitoral, e alguém tem dúvida sobre como que esse artigo deve ser aplicado àquele caso concreto, qual é a melhor interpretação que deve ser dada àquela norma. É possível que os legitimados façam perguntas à Justiça Eleitoral. Sem nenhum caso para ser julgado, sem litígio, a Justiça Eleitoral responde perguntas em tese. Caso você procure qualquer outro juiz e faça uma pergunta, imagine que você tem uma dúvida sobre um contrato, você foi lá, comprou um celular dividido em 30 vezes numa loja e foi feito um contrato de financiamento entre você e essa loja. Mas você está em dúvida sobre como que interpreta essa cláusula. Se você chegar para um juiz e propor uma ação e perguntar para o juiz, como eu devo interpretar esta cláusula contratual? O que o juiz vai dizer para vocês? Extinga o processo sem julgar o mérito, porque não há uma das condições da ação, não há interesse de agir. Não há necessidade do Poder Judiciário interferir em uma causa em que não há litígio, porque a função do Poder Judiciário é julgar litígios. Se não há litígio, não há interesse, não há necessidade da atuação do Poder Judiciário. E o juiz não vai julgar o seu pedido, não vai analisar o que você pediu, porque ele não é órgão consultivo. Por outro lado, diferentemente, para que nós tenhamos segurança jurídica nas eleições, para que os atores que participam das eleições, os candidatos, os partidos políticos, os eleitores, para que eles conheçam antecipadamente qual será o posicionamento da Justiça Eleitoral, é possível que se faça perguntas. A Justiça Eleitoral antecipa o seu posicionamento sobre aquela determinada matéria e os atores participarão das eleições sabendo como que se dará a atuação da Justiça Eleitoral. Isso dá maior segurança, previsibilidade na realização das eleições. Por essa razão, reconhece-se que a Justiça Eleitoral tem função consultiva. Finalmente, uma última função da Justiça Eleitoral é a função regulamentar. A Justiça Eleitoral regulamenta a aplicação das leis eleitorais. As demais leis no Brasil são regulamentadas pelo Presidente da República. O artigo 84, inciso 4º da Constituição Federal, diz que compete ao Presidente da República expedir decretos regulamentando as leis. As leis são genéricas e abstratas. Para serem aplicadas, precisam da expedição de um regulamento dizendo como que os órgãos públicos, como que os agentes públicos aplicarão aquelas leis. O Presidente da República tem atribuição privativa para regulamentar as leis no Brasil, mas as leis eleitorais são regulamentadas pela Justiça Eleitoral no exercício de sua competência regulamentar. Não compete ao Presidente da República regulamentar as leis eleitorais. Esta atribuição foi dada à Justiça Eleitoral. Onde, professor? Abre o seu Código Eleitoral, artigo 1º, parágrafo único. Lá está dito que compete ao Tribunal Superior Eleitoral expedir instruções sobre a realização das eleições. Vamos agora ao artigo 105 da Lei 9.504. Lá nós temos limites.
o que o TSE não pode fazer ao exercer essa sua competência regulamentar. Abriu o artigo 105? Vamos ler. Até o dia 5 de março do ano das eleições, o TSE expedirá instruções sobre a realização das eleições, não podendo restringir direitos, não podendo criar obrigações. TSE não é poder legislativo e, pelo princípio da legalidade, só por meio de lei alguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Justiça Eleitoral não é legislativo. Justiça Eleitoral não cria leis, logo não pode criar obrigações nem restringir direitos. A partir do reconhecimento dessas 4 funções, função jurisdicional, função administrativa, função consultiva, função regulamentar, eu e você chegamos à conclusão que a Justiça Eleitoral é diferente, possui competências, funções próprias. Por causa disso, também a Justiça Eleitoral possui características diferentes. Quais são as principais características da Justiça Eleitoral? Lá no quadro comigo. Pessoal, a Justiça Eleitoral adota o sistema jurisdicional. Isso quer dizer que, além de administrar as eleições, os conflitos relacionados à realização das eleições, os litígios eleitorais que surjam ao longo do período eleitoral, são processados e julgados pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral julga os litígios eleitorais. A Justiça Eleitoral é especializada no julgamento dos litígios eleitorais, é especializada na aplicação do direito eleitoral. Não compete à Justiça Eleitoral julgar litígios partidários. Para evitar que o poder político influenciasse negativamente a realização das eleições, para que nós não tivéssemos a violação ou a criação de vícios ao longo da realização das eleições em razão da utilização do poder político contra a magistratura eleitoral. Então, para evitar essa influência do poder político na Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral não possui magistratura própria. Você já viu concurso para juiz de direito, concurso para juiz do trabalho, concurso para juiz militar, mas você nunca viu concurso para juiz eleitoral. Isso porque a Justiça Eleitoral não possui um quadro próprio de membros. Os membros da Justiça Eleitoral integram outros ramos do Poder Judiciário ou então são advogados. Caso nós pensemos, por exemplo, no TRE São Paulo, objeto do nosso estudo, e você verá que essa ausência de magistratura própria influencia na construção do regimento interno, influenciará o nosso estudo sobre o entendimento da composição. Você verá que o TRE São Paulo possui 4 classes de membros. Quais são os membros que integram o TRE São Paulo? Nós temos 2 desembargadores do TJ São Paulo. Nós temos 2 juízes de direito que exercem a sua função lá no estado de São Paulo. Temos ainda um juiz federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que integra ou que o TRF que exerce jurisdição no estado de São Paulo. Finalmente, nós temos 2 advogados. A partir da análise dessa composição do TRE São Paulo, nós conseguimos concluir que o TRE São Paulo tem uma composição híbrida. É próprio da Justiça Eleitoral possuir essa composição híbrida com a finalidade de fazer com que as decisões da Justiça Eleitoral sejam democráticas. Para permitir que diversas visões sobre o direito influenciem na construção das decisões da Justiça Eleitoral, membros de órgãos diferentes participam da Justiça Eleitoral. Nós temos desembargadores, que já são membros mais antigos do Poder Judiciário, e vão lá para o TJ, que são do TJ São Paulo e vão para o TRE São Paulo.
Nós temos juízes de direito, que são juízes que exercem a magistratura com um menor tempo e assim vão participar da justiça eleitoral. Temos juízes federais, temos advogados. No conjunto, teremos a formação ao final de uma decisão mais democrática, com visões diferentes, de membros diferentes, que permitirão com que haja essa democracia na construção das decisões da justiça eleitoral. Finalmente, como nós queremos evitar que o poder político influencie negativamente na construção das decisões da justiça eleitoral, os membros da justiça eleitoral possuem um mandato. A vitaliciedade, que é característica, garantia dos membros da magistratura, não se aplica à justiça eleitoral. Podemos afirmar que os membros da Justiça Eleitoral exercem um mandato de 2 anos. Terminado esse tempo, eles deixam de compor a Justiça Eleitoral. Com essas características diferentes, nós podemos vislumbrar que a Justiça Eleitoral possui ou exerce funções específicas. Por causa das funções, as características são singulares. Nós, quando estudamos qualquer outro tribunal, quando avaliamos a composição, a organização da justiça eleitoral, a gente assusta porque possui características muito próprias. E ainda a Constituição Federal, quando vai tratar da justiça eleitoral, traz uma disciplina própria. O que a Constituição diz? Vá, por favor, ao artigo 121 da Constituição Federal. Lá está dito assim: lei complementar disporá sobre a organização e as competências da Justiça Eleitoral. Caso o Congresso Nacional queira tratar sobre a Justiça Eleitoral, o Congresso tem que expedir uma lei complementar. Só por meio de lei complementar hoje é possível tratar dessas matérias. Atualmente, as competências, a organização da Justiça Eleitoral é regulada pelo Código Eleitoral nos artigos 12 ao artigo 41 do Código Eleitoral. Mas se nós quisermos mudar a composição dos órgãos da Justiça Eleitoral, aumentar as competências ou alterar as competências da Justiça Eleitoral, edita-se uma lei complementar. Entretanto, a lei complementar não pode tratar sobre o funcionamento do tribunal. Essa lei complementar, que pode ser expedida pelo Congresso Nacional, não pode falar sobre a definição interna, a distribuição interna das competências dos órgãos membros de um tribunal. Por que, gente, que não pode? Porque para tratar sobre o funcionamento, sobre a distribuição interna de competências, sobre a organização interna de um tribunal, essa competência é do próprio tribunal. Não pode o legislador interferir no funcionamento de um tribunal. Não pode o legislador interferir na distribuição interna de competências, porque quem faz isso é o tribunal quando edita o seu regimento interno. Então, o regimento interno do TRE São Paulo trata do seu funcionamento, das competências dos órgãos internos do TRE São Paulo. O que o presidente faz? O que o vice-presidente faz? Qual é a competência do corregedor? Como é que funciona a sessão? Quem julga primeiro, quem julga depois? Ordem de... Tudo isso quem tem que tratar é o regimento interno. A lei não pode tratar dessa matéria, embora o artigo 121 da Constituição diga que a lei complementar trata sobre organização e competências. Esta lei não pode interferir no funcionamento do tribunal sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. É papel do próprio tribunal tratar sobre essa matéria. E ainda a Constituição Federal, no artigo 121, além de falar sobre essa competência para expedir a lei complementar, diz no seu parágrafo 1º: os membros de tribunais eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Veja, a Constituição está dizendo que os membros do TRE São Paulo têm as garantias da magistratura,
que forem compatíveis com a justiça eleitoral, porque a Constituição disse assim: os membros de tribunais eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, ou seja, no que for compatível com a natureza da justiça eleitoral, eles vão gozar das garantias da magistratura e serão inamovíveis. Então tem as garantias da magistratura, mas uma delas, com certeza eles têm, a inamovibilidade. As outras garantias eles só possuem se essas garantias forem compatíveis com a justiça eleitoral. E eu quero só alertá-los sobre as garantias da magistratura, dizendo que o artigo 95 da Constituição elenca 3 garantias da magistratura. A primeira delas, a vitaliciedade. Membros do TRE São Paulo não são vitalícios. Na verdade, eles possuem um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos para um único biênio subsequente. Segunda garantia da magistratura, irredutibilidade de subsídios. Os membros do TRE São Paulo não possuem subsídio. Não há o pagamento de uma retribuição pecuniária mensal fixa aos membros do TRE São Paulo. Na verdade, caso eles exerçam as suas atribuições por sessões, caso participem das sessões de julgamento, os membros do TRE São Paulo recebem jetons. Se participar de uma sessão de julgamento ao longo de um mês, recebe um jeton. Se participar de 8 sessões de julgamento, recebem 8 jetons. Uma retribuição pecuniária variável e dependente da efetiva participação no TRE São Paulo. Logo, eles não têm irredutibilidade de subsídios. Finalmente, a vitaliciedade, que é a impossibilidade, na verdade, a inamovibilidade, é a característica aqui, ou a garantia que a Constituição diz que, com certeza, os membros do TRE São Paulo são inamovíveis, porque a Constituição disse: os membros de tribunais eleitorais gozarão de plenas garantias no que lhes for aplicável e serão inamovíveis. Então, das garantias da magistratura inscritas no artigo 95 da Constituição, 2 delas são incompatíveis com o TRE São Paulo: vitaliciedade e irredutibilidade de subsídios. Uma delas tem aplicação expressa: inamovibilidade. Vimos, então, a competência para tratar sobre justiça eleitoral, que é da lei complementar, as garantias da magistratura e, por fim, o artigo 121, parágrafo 2º da Constituição, trata do mandato dos membros do TRE São Paulo. Diz que os membros de tribunais eleitorais servirão por, no mínimo, 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, quando um dos desembargadores do TJ São Paulo é eleito para integrar o TRE São Paulo. Uma vez tomado posse, ele tem direito de exercer, na verdade, ele tem a obrigação de exercer um mandato de 2 anos. Veja o texto constitucional. A Constituição disse: os membros de tribunais eleitorais servirão, uma obrigação, servirão por, no mínimo, 2 anos. Então, a permanência mínima de um membro na justiça eleitoral é de 2 anos. Então, os desembargadores do TJ São Paulo, os juízes de direito do Estado de São Paulo, o juiz federal do TRF da 3ª Região e os advogados, uma vez escolhidos e tomando posse no TRE São Paulo, precisam necessariamente exercer o mandato por no mínimo 2 anos. Claro, salvo motivo justificado. Se a gente tiver doença ou algum outro motivo que justifique a ausência antecipada desse membro da Justiça Eleitoral, não tem problema. Mas, se não tiver motivo justificado, tem que permanecer por, no mínimo, 2 anos. Mas nunca poderão se perpetuar lá, nunca poderão permanecer por mais de 2 biênios consecutivos. Assim, a gente garante a alternância dos membros da Justiça Eleitoral, já que aplica-se neste ramo especializado do Poder Judiciário Federal o princípio da temporariedade dos mandatos. Tem que ficar lá só por um tempo.
Avaliei com vocês, até agora, a organização da Justiça Eleitoral, as características da Justiça Eleitoral e algumas disposições constitucionais, todas elas influenciadoras da construção e do entendimento do regimento interno do TRE São Paulo. Nas nossas próximas aulas, entraremos especificamente nas disposições normativas previstas no regimento interno. Não perca, espero vocês na próxima aula. Não desista, não fique assustado, continue o seu estudo, já que hoje você acaba de dar mais um passo à sua aprovação no concurso público. Espero você na nossa próxima aula, que a graça de Deus esteja com você.